Bom dia a todos, feliz sábado. Todos possam se sentir à vontade na casa de Deus, né? Nessa quarta-feira, tema de quarta-feira agora, do sermão, foi a volta de Cristo, né? E o que isso tem a ver com a gente, né? Foi-se ensinado de que nós temos que viver em conformidade com a volta dele, né? Hoje é uma continuação, né? A continuação da volta de Cristo. A responsabilidade que nós temos. E uma coisa, e o juízo. O que é que o juízo tem a ver com a gente? Então, que Deus ele possa nos abençoar através dessa mensagem. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, que Teu Espírito, Pai, possa vir nos convencer dos nossos pecados que cometemos diariamente e que nós possamos sair, ó Pai, da nossa zona de conforto. Não para ajudar só aqueles que precisam, mas também aquelas pessoas que estão necessitando da Tua palavra. Fica conosco, ó Pai, nos ensina, nos ajuda a levar esse evangelho adiante, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente vai ler aqui para início, né? Mateus capítulo 4. Verso 17. Amém? Diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Calma aí, como é isso? Quer dizer que no tempo de Jesus já estava próximo o reino dos céus? Sim. O reino dos céus já estava próximo desde que o pecado entrou nesse mundo. Porque já haveria uma promessa. E essa promessa a gente tem estudado diariamente. Verso 23 diz assim: Percorria Jesus por toda a Galileia. Primeiro ponto, o que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, mais uma vez, pregando o evangelho da onde? Do reino, curando de toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui no verso 25 diz assim: E da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Cristo, quando veio trazer essa mensagem, que essa mensagem ele coloca como a do reino, a preocupação dele estava em dois pontos. O primeiro ponto era transmitir a lei, não só para os judeus, mas para aquelas pessoas que não sabia como guardar, e para cumprir o sacrifício na vida dele, na vida do Messias. E quando isso vem se cumprindo e que Jesus faz, essa menção de pregar o evangelho do reino, que é esse evangelho, depois a gente vai ver que esse evangelho que a gente tem que passar para frente, é essa mesma mensagem que a gente tem que passar para frente.
Jesus, quando ele ensinava, as pessoas que aprendiam, umas diziam, isso é coisa nova. Coisa nova por quê, gente? Se tudo que Deus quer dizer desde o princípio é que nós nos amemos uns aos outros, com amor a Ele também. Desde o início é isso. E quando Ele vem curando, e quando Ele vem mostrando sinais e prodígios, isso também fazia parte do ministério dele. Foi reconhecido, e até hoje é reconhecido por isso. Tem uma das mensagens que é para os nossos dias hoje. Em Apocalipse 14, a gente vê essa mensagem para os nossos dias. Amém, irmãos? Acredito que todo mundo aqui já passou por essa mensagem. A gente vai começar aqui pelo verso 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Olha só que interessante, gente. Tendo o quê? Um evangelho eterno. Opa, o mesmo evangelho que Jesus pregava, porque esse é o do reino, é o mesmo. Para o quê? Para pregar os que assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Depois a gente vai falar um pouquinho desse juízo. Agora a gente vai se atentar só nessa parte do que a gente tem que pregar, do que a gente tem que levar para essas pessoas. Um verso bastante conhecido. Vamos dar uma lida lá, Mateus 28. (18 ao 20). Amém, irmãos? Diz assim, do 18 ao 20, do 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: gente, para quem está com medo de levar uma mensagem para alguém, de pelo menos dizer assim: olha, Jesus está voltando, para dizer para um irmão que Jesus está voltando e a pessoa está com medo de dizer: olha, tu acredita que Jesus vai voltar? Escuta isso aqui. Toda a autoridade foi me dada, aonde? No céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai. Só do Pai? Não. Não é só do Pai. Do Filho? É só do Filho? Também não. E do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui Mateus 28 nos encoraja, nos motiva. E para quem acha que Deus não vai estar conosco, Jesus fala: toda autoridade, toda, ou seja,
Você pode falar à vontade que Cristo está voltando, que esse é o nosso dever, que é essa mensagem que a gente tem que levar. Mas não só em palavras. Temos que levar essa mensagem em vidas, porque nós somos testemunhas vivas. E, gente, no decorrer dessas semanas aí, está acontecendo bastante coisa dentro da igreja, né? Coisas que não são relatadas, alguns membros sabem, outros não, mas eu me entristeço, né? A gente sabe que bastante coisa errada está acontecendo e não tem problema, irmão, é para todo mundo ver. Isso não tem problema. Porque Cristo, Ele nos adverte hoje de que maneira nós devemos andar, de que maneira nós devemos se vestir, comer, se alimentar, sermos doutrinados. Inclusive a doutrina da igreja, pelo qual eu fui batizado aqui e rebatizado de novo, ela me ensina que nós devemos seguir com essa mensagem, não só falada, mas vivida para os nossos dias. Então, a maior mensagem que o mundo tem que escutar, a maior mensagem, por favor, que Jesus está voltando, é que nós aqui, devemos amar o nosso próximo, que nós devemos cuidar do nosso próximo. Essa é a maior mensagem. O mundo quer saber de lucros. Inclusive, a perseguição vai começar por conta desses lucros. E de muitas outras coisas mais. Mas a mensagem que nós temos que pregar é o amor. É o amor. O testemunho vivo. É o que tu pode fazer pelo teu próximo e o que tu não pode fazer por ele, em questão da salvação, gente. Porque o que está em jogo nesse mundo aqui, não é no que eu conheço, não é as doutrinas que eu sirvo, mas é a nossa salvação. É o que Cristo já apontava, é esse evangelho que Cristo apontava. E agora tem uma coisa interessante para a gente fazer, que a gente tem que amar até o nosso inimigo, se é que a gente tem um inimigo. Às vezes ficamos chateados com coisas supérfluas dessa vida. Querer ter, querer ganhar. Nosso maior intuito durante estarmos vivos é levar a mensagem de Cristo. Gente, se preocupar com o irmão, saber se ele dormiu bem, isso não é fofoca. Orar por ele, pela saúde dele, isso não é fofoca. Muito pelo contrário, é preocupação. Jesus se preocupava com todos. E isso era visto de milagre em milagre, de curas em curas, de sinais em sinais. E isso foi passado para os discípulos. E hoje chega até nós. Essa mesma mensagem. Agora eu te pergunto uma coisa, será que Deus está preocupado em matar um indivíduo, um ser humano, um filho dele? Deus não está preocupado com isso, gente. Ele está preocupado que a gente se arrependa dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas ignorâncias. O povo também pecava por ser ignorante. Às vezes, eu sou muito ignorante. Mas para isso, eu posso voltar lá atrás, lá que tinha um sacrifício especial para isso. Então eu posso me chegar a Cristo e agora, Senhor, olha, mesmo a minha vida não sendo santa como tu queres aqui, mas eu me separo, eu me santifico para ti.
E é essa mensagem que a gente tem que levar diariamente. Como, irmãos? Deus, ele não vai matar ninguém por inocente. Você sabe me dizer para quem foi que foi feito o lago de fogo e enxofre? Vamos abrir nossas Bíblias. Bora ver para quem foi feito isso. Mateus 25. Em cima diz assim, o grande julgamento. Verso 41 diz assim: então o rei dirá, também os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o lago, para o fogo eterno. Preparado para quem, gente? O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque desde o início, desde quando houve rebeldia, eles não quiseram arrependimento. Hoje em dia, as pessoas tendem a dizer, se eu for salvo, eu fui salvo. Se eu não fui, não tem problema. Deus há de me perdoar, Ele conhece meu coração. Nossa missão de levar essa mensagem dizendo que Deus é o Criador, que Deus é quem perdoa, não é só em palavras, não é só em evangelho, mas a Bíblia fala que nós somos testemunhas vivas. Então, enquanto tivermos vida, temos que ser esse tipo de cristãos que representa Cristo. Assim como Pedro fala que nós somos sacerdote real, nós temos uma corte celestial. E a gente ainda vai continuar mais sabendo disso, desse juízo, né? Mas vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse 14. Continuar. Verso 7, dizendo, temei a Deus, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar. Verso 8. Seguiu outro anjo, o segundo dizendo, caiu, a grande Babilônia, tem dado a beber todas as nações o furor da sua prostituição. Gente, qual é o furor da prostituição de Babilônia? Será que é só um dia da semana? Ou será que é tudo que se relaciona ao mundo? Fico muito triste em ver, como eu falei agora há pouco, quando há algo de errado dentro da minha casa, eu procuro resolver o problema, para que esse problema não cresça e lá na frente ele se torne tão grande que seja impossível de resolver. Deus, ele se preocupa também com o povo dele que está aqui, dentro da Babilônia. Dentro da Babilônia. Porque o mundanismo entrou de uma certa forma dentro, não é nem a igreja que já está entrando dentro do mundo, é um mundo que já está todo dentro da igreja. Inclusive aí, falando a respeito do problema, foi a música, né? Que a música já vem bombardeada desde muito tempo. E agora estourou aí um problema. Mas Deus, ele olha para nós e não vê só isso. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Que vaidade, coisas que não é para a gente usar dentro da igreja. Porque o nosso corpo, ele é templo, ele
e é separado para Cristo. E essa mensagem, nós já sabemos que isso são coisas de outros povos, que outros povos foram punidos por isso, e nós queremos ser punidos também por isso? Será que a gente vai esperar o juízo chegar até a gente? Olha o que Deus fala para a gente aqui em Apocalipse 18. Olha o que Deus fala para a gente. Apocalipse 18 diz assim: o anúncio da queda da Babilônia. Mas a gente vai ler só o 4, que diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela o quê? Povo meu, para não participardes do quê? Dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus não se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Gente, Deus tem um povo, e Ele quer que esse povo não se contamine com as coisas desse mundo. Principalmente, eu chamo a atenção dos jovens, porque Satanás, ele é muito astuto. Se ele enganou a terça parte dos céus, dos anjos, imagina nós, que somos seres humanos. E a gente vai ver que quem vai ser destruído só vai ser aquelas pessoas que continuarem no erro, continuarem desobedecendo. Ou seja, quando a gente não está levando essa mensagem de advertência para essas pessoas, levando essa mensagem às pessoas que estão necessitando, cuidando dela, amando essas pessoas, muitas das vezes caímos nos mesmos erros de estar do lado do povo da Babilônia, dentro da Babilônia. Vamos continuar lendo verso 9 do 14. Amém? Diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe os séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem dia nem de noite. Os adoradores da besta e da imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse juízo é para quem adora a besta, para quem faz as vontades, é para quem não está nem aí de levar o evangelho, é para quem não quer saber de responsabilidade. Porque quando nós, desde o nosso batismo, a gente recebeu uma responsabilidade de pregar esse evangelho e de aprendermos a amar o nosso semelhante. É essa a responsabilidade que nós temos. Ah, irmão, mas eu não tenho condição de ajudar um irmãozinho meu. Mas você tem condição de orar por ele. Você tem condição de apresentá-los para Cristo todos os dias. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.
A nossa perseverança, gente, está em Cristo? É Cristo a nossa perseverança? É a volta de Cristo? Muitas das vezes somos incoerentes. Deus, desde o início, sabemos que essa mensagem existe. Sabemos que tudo isso está acontecendo no mundo afora. E qual é o nosso posicionamento? O que nós estamos fazendo para que esses problemas não venham ao nosso encontro e por coisas mínimas nós sejamos arredados? A gente vai ler aqui o Sermão da Montanha. E esse sermão, ele traduz o que Cristo estava dizendo. Olha, vocês vão ser felizes se tudo isso aqui, olha, acontecer na vida de vocês. Bem-aventurado. Não só por isso, mas a gente vai ver qual é a nossa parte no Evangelho. Mateus 5, do verso 1 em diante, diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e por causa deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurado, bem-aventurado, felizes. Nós somos felizes, irmãos, porque nós levamos essa mensagem. Amém, né, irmãos? Porque essa mensagem, ela não é uma mensagem egoísta, mas sim para todos, todas aquelas pessoas que querem servir a Cristo. Agora, só que para isso, temos que deixar Cristo trabalhar em nossas vidas, para que nós levamos essa mensagem. Não só no fato de sermos egoístas, não só no fato de mudança de caráter, mas sim tudo. Jesus, ele ensinava a todos, em todos os lugares. E hoje, como é que a gente está fazendo? O que estamos fazendo? Estamos abreviando a volta de Cristo, falando desse amor, amando as pessoas, ensinando a guardar todas as coisas? Ou será que é só nossa família que sabe? Ou até mesmo nem nossa família que sabe que somos adventistas do sétimo dia?
Apocalipse. Apocalipse 3:18. Aconselho que te de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas e para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Qual é o ponto que a gente está sendo zeloso? Qual que é o ponto que a gente está comprando esse ouro? Que nós possamos, gente, cada dia mais, prestar atenção no que está acontecendo no mundo afora, porque tem um juízo. Devemos estudar bastante sobre o santuário, para que nós não se enrolemos nas profecias, para que nós não se enrolemos em coisas que a doutrina da igreja não apoia. Todos nós temos o direito de pensarmos o que quisermos, de ensinarmos o que quisermos. Mas quanto à volta de Cristo, quanto ao que Ele nos ensinou, quanto à mensagem que tem para a gente dar, se nós não prestarmos atenção, possamos também estar na grande Babilônia. Que nós prestamos atenção, sim, no que o nosso irmão está passando, no que, como podemos ajudar, como devemos levar essa mensagem, para que esse juízo não caia sobre nós. E para que a gente entenda, um dia nós seremos vitoriosos. E tudo isso, quando tudo passar, um dia nós vamos dizer que Cristo é quem vive em nós, assim como Paulo disse. Mas enquanto isso, temos que praticar o amor, viver o amor, que é essa mensagem para os nossos dias. Senhor Deus, grandioso Pai, quando Tu estava aqui, ó Pai, nessa terra, Tu disseste que o reino de Deus estava próximo, Pai, e hoje nós vemos que está mais próximo do que nunca de Tu voltares, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito, ó Pai, em nossas vidas, para que nós possamos amar o nosso semelhante e assim abreviar a Tua volta, não só com palavras, Senhor, não só com dizeres, não só com doutrinas, mas sim com Teu amor, Pai, em nossas vidas possamos ser testemunhas vivas, ó Pai, e alcançar toda aquela pessoa que Tu pede. Fica conosco, ó Pai, nos leva para os nossos lares. Esteja com cada irmãozinho, ó Pai, que não veio hoje. Proteja-os, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, até o fim, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre, ó Pai. Amém, Senhor.